Essa deve ser a nossa atitude diante do Deus da nossa salvação. Uma atitude que se concretiza não só em palavras, mas também em ações. Em toda a vida, nós devemos direcionar para Deus a gratidão por tudo que Ele nos concedeu, assim como hoje nós nos alegramos com estes irmãos que apresentam diante do Senhor os cursos universitários concluídos e, nesse momento, também lembram de tudo que Deus fez e do que viveu em todo esse período. Mas nossa meditação não será baseada na experiência, e sim na palavra de Deus. Por isso, quero convidá-lo mais uma vez a se colocar de pé e abrir comigo a palavra de Deus em mais um salmo, agora o Salmo 40, versículos de 1 a 17, todo este salmo, que nós passaremos a ler, e a partir do qual nós meditaremos sobre a gratidão do salvo. A gratidão como atitude coerente para a vida do salvo. Diz assim a palavra de Deus: esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida, tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra, que Ele nos dê compreensão e força para vivê-la. Podeis assentar. A salvação eterna é, sem dúvida, o motivo que leva o salvo
a ter essa atitude de gratidão, atitude esta que se manifesta em várias situações da vida, desde a superação de dificuldades, até mesmo a conquista de muitas vitórias que nós alcançamos, ou seja, nos momentos positivos ou negativos, nós devemos sempre nos lembrar de agradecer a Deus pela nossa salvação e por tudo que nós recebemos dele. A formatura de um curso, sem dúvida, meus irmãos, é uma ocasião para isso, para manifestarmos essa gratidão. Eu tenho certeza que a Lídia, a Claudete, o Gustavo e tantos outros que já passaram por essa experiência conseguem se lembrar que é como se um filme passasse, diante de nós. É claro que a nossa memória, Claudete, faz a seleção de alguns momentos, nós não conseguimos reter tudo, mas existem sim momentos que fizeram reter ou verter lágrimas, mas existem também momentos de júbilo, momentos de exultação, e nessa soma de tantas experiências, quando chegamos ao final e conseguimos não só o certificado, mas o amadurecimento, a preparação para uma vida profissional, para a atuação na sociedade, o nosso sentimento é esse, de gratidão a Deus. E isso nos lembra, então, que o motivo principal para que nós, salvos, sejamos gratos ao Senhor, é o que Ele já realizou por nós na cruz do Calvário, é o fato dele nos ter dado o Senhor Jesus para morrer por nós e, uma vez tendo morrido, também ressuscitar, ascender aos céus triunfante e hoje está presente em nossa vida pelo seu Santo Espírito. Louvado seja Deus por isso. Eu me lembro que tive a oportunidade, depois do início do curso de teologia, de iniciar também o curso de letras vernáculas na Universidade Estadual de Feira de Santana. Não era esse o planejado. Aliás, o meu pastor, o primeiro pastor, Osias Antônio Lima, hoje já na glória, ele havia me alertado a não fazer um segundo curso, depois de teologia, nem antes, nem durante, deixar para fazer depois. Mas eu fui teimoso, Nivaldo, e pela oportunidade que se abriu, eu iniciei esse curso. Hoje é essa avaliação que eu faço. Quando os dois cursos estavam engrenados e se desenvolvendo, o curso de teologia mais avançado, mas aí o curso de letras começou a sair daqueles semestres iniciais e também exigir mais, principalmente em teoria, em linguística. Eu vivi uma experiência de estafa, de esgotamento. Me lembro que, na época, cheguei a ouvir de um médico, muito carinhosamente, que aquele era um momento crítico e que eu precisava tomar providências para diminuir as atividades, porque senão aquela situação poderia causar danos irreversíveis à minha saúde. Me lembro também que um professor da universidade, o professor Eloy Barreto, ele chegou a me convidar para passar uma temporada na roça com ele. Ele disse assim: Petrônio, lá só tem cabra, só tem animal, a gente vai acordar cedo, tirar leite, aí você vai, de alguma forma, desacelerar, e aí vai ser bom. Mas eu tenho certeza, meus irmãos, que a solução não seria ir para a roça, muito embora eu tenha agradecido a ele pelo convite, tenho certeza que seria agradável. Mas hoje eu sei que momentos como aquele que eu vivi servem para o nosso amadurecimento, servem para aprofundar o nosso relacionamento com Deus, servem para medirmos, de fato, que distância está o nosso coração do coração de Deus, e também qual tem sido a nossa atitude. São momentos assim, momentos de dificuldade durante um curso, por exemplo, que vocês fizeram, que levam à compreensão dessa necessidade de uma atitude diante de Deus. Nós estamos chamando essa atitude de gratidão, porque gratidão não é apenas uma expressão verbal, não é apenas um muito obrigado, ou estou agradecido. É uma atitude que Deus requer e por isso Ele nos permite viver experiências como a que o salmista Davi
experimentou nestes salmos que nós podemos ler, por exemplo, o 38, 39, o 40, o 41, especialmente no Salmo 40, a ideia de salvação aqui é a ideia de livramento de uma situação incontornável, de uma situação irreversível, de uma situação que provava a incapacidade plena dele de resolver. Então Deus entrou com providência e concedeu esse livramento, por isso que ele então expressava essa gratidão a Deus. Mas nesta poesia, neste poema cantado pelo povo de Israel, nós percebemos aqui, meus irmãos, instruções da palavra de Deus sobre esta atitude que nós devemos ter diante da vida. E com isso queremos aprender para que em situações como a que esses irmãos passaram, pelas dificuldades próprias de um curso superior e agora também diante da vida profissional, e nós, nas diversas experiências da vida, devemos aprender como Deus quer que nós nos portemos com a postura esperada por Deus. É interessante que este salmo, os versículos de 12 a 17, eles são repetidos no Salmo 70. A ideia é mais ou menos que a composição depois foi desmembrada e essa parte final do salmo foi repetida no Salmo 70, que é um salmo de lamento pelo pecado e pelas situações decorrentes do pecado e a súplica pelo livramento de Deus. Então a parte final deste salmo é um pouco diferente do motivo que levou o salmista a agradecer no início desse salmo. Porque no início não foi uma situação gerada pelo pecado, e sim um perigo, uma ameaça que ele estava vivendo, provavelmente uma situação de enfermidade. Então há essa diferença e por isso nós queremos nos concentrar nesses primeiros versículos do Salmo, versículos de 1 a 11. Este Salmo de Davi deve ter sido escrito num período anterior ao início do seu reinado, antes da consolidação do seu reino. Então, o salmista Davi aqui se apresenta como um servo de Deus, à disposição do Senhor para ser usado. Ele então veio a ser usado depois como um grande rei em Israel, incomparavelmente. O rei que, na verdade, estabeleceu a própria nação de Israel. E é interessante como ele conclui este salmo, e também o Salmo 70, com uma expressão de humildade e de sinceridade diante de Deus, que caracteriza muito bem essa atitude de gratidão. Como eu disse, gratidão não são apenas expressões verbais, mas uma atitude humilde e sincera diante de Deus. Veja o que o versículo 17 diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Então, essa atitude de humildade e sinceridade é a atitude que Deus busca na vida do salvo. E é por isso que Deus nos leva a viver experiências, muitas vezes, incontornáveis, irreversíveis, impossíveis de serem solucionadas, para que nós aprendamos a exercitar esta atitude. Os versículos de 1 a 11, portanto, nos mostram, meus irmãos, que esta experiência que Davi teve no passado, uma experiência de livramento, certamente com relação a uma enfermidade, passou a representar para ele como Deus age em sua vida e, portanto, como ele deve reagir diante da presença e do poder de Deus. Ele aprendeu, com o livramento que recebeu, que Deus está agindo continuamente e espera dele humildade e sinceridade. É isso que nós aprendemos. Aprendemos que o salvo demonstra gratidão a Deus com uma atitude de humildade e sinceridade diante da vida. A vida que não está no nosso controle, a vida que nem mesmo conhecemos em todas as suas dimensões. Quem inicia um curso acadêmico, por exemplo, olha a ementa daquele curso
o planejamento, porque todo curso acadêmico precisa ter um projeto pedagógico aprovado, e por curiosidade vai se informando sobre aquela área, mas não tem a mínima noção do que pode acontecer, da dinâmica que será ao longo daqueles estudos. Mudanças de fase na vida, trancamento forçado de curso, greves, até a perseguição de um professor, isso pode acontecer, conflitos com colegas, enfermidades, um filho que pode vir enquanto está acontecendo os estudos, tudo isso, nós não temos noção, mas nós sabemos que como salvos, que recebemos de Deus tão grande salvação, a única atitude esperada de nós é humildade e sinceridade. Vejamos então, irmãos, o que podemos aprender nesse salmo sobre esta atitude que Deus espera de nós. Vejam comigo nos versículos de 1 a 3. O salvo, porque é grato e porque tem uma atitude humilde e sincera diante de Deus, é alguém que aprende a esperar. E esse salmo começa assim: esperei confiadamente, no versículo 1. Mas a tradução mais conhecida entre nós é aquela, né? Esperei com paciência no Senhor. Esperei com fé. Esperei com a certeza do agir de Deus, mesmo sem ter o controle das circunstâncias. Esperei. Davi aqui está repetindo essa expressão, porque ele já disse isso, por exemplo, no Salmo 38, no versículo 15, ele diz: pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. No 39, que é o salmo imediatamente anterior, ele diz, no versículo 7, Salmo 39, 7, e eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Durante o período em que Davi estava vivendo a experiência do poço, do lamaçal, a ideia aqui é que ele estava sendo soterrado, ele estava afundando. A compreensão era que uma enfermidade aproximava a pessoa do Sheol, da morte, da sepultura. Então a ideia é que ele estava perdendo o vigor, perdendo a saúde, e então estava se aproximando cada vez mais da morte. E é exatamente nesse momento crítico, decisivo da sua vida, que ele decide esperar no Senhor. O salvo aprende a esperar, até que Deus interveio naquela situação e reverteu totalmente, porque o versículo 2 diz: tirou-me de um poço de perdição, tirou-me da sepultura, tirou-me do lamaçal e colocou os meus pés sobre uma rocha, me deu estabilidade, me deu segurança. Deus tremendo, Deus maravilhoso, Deus de amor, que é capaz de reverter qualquer situação na sua vida. E se você é salvo e tem certeza da sua salvação, você sabe que a situação que jamais qualquer um de nós poderia reverter era nosso destino eterno. E Deus então providenciou o seu único filho para nos salvar, para nos substituir na cruz. Por isso, nós podemos confiar e podemos esperar confiadamente, na certeza de que se Deus já interveio na história, entrou na história e mudou tudo, mudou o quadro da nossa vida, mudou o nosso destino, Ele pode reverter qualquer situação. Não significa que Ele irá fazer do jeito que nós esperamos. Versículo 7 do 39 diz: e eu, Senhor, o que espero? O Senhor é a minha esperança. Às vezes nós temos a expectativa sobre um determinado desfecho para a situação que nós estamos vivendo. E essa expectativa é frustrada, porque Deus, como é um Deus eterno, infinito,
um Deus sábio, todo-poderoso, tem uma mente que é insondável, que é inalcançável, que nós nunca poderemos conhecer plenamente. Então Deus tem um plano, um desígnio para nós, que Ele irá cumprir. Nós não sabemos. Muitas vezes é diferente daquilo que alimentamos no coração. Mas nossa esperança é o Senhor, está no Senhor. E nós temos certeza que assim como Ele nos tirou do lamaçal do pecado, nos tirou do inferno e nos colocou sobre a rocha dos séculos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e nos deu salvação eterna, segurança de salvação, Ele também pode, de acordo com a sua vontade, com o seu bom propósito, reverter qualquer situação. O salmista, então, foi ouvido pelo Senhor depois de esperar e clamar confiadamente. Como é, meus irmãos, que nós demonstramos humildade? Não é dizendo para as pessoas que nós somos humildes, até mesmo porque isso seria um contrassenso, né? Tem gente que até diz: eu me orgulho da minha humildade. Não é com as palavras, é com uma atitude. E esperar exige humildade, porque esperar significa entregar ao Senhor a continuidade daquela situação, o desfecho. E, meus irmãos, nós vivemos um tempo em que nós desaprendemos a esperar, a começar por mim. Eu não sei porque tem sinais de trânsito aqui em Divinópolis que me perseguem. Passa rápido para todo mundo, mas para mim dura 3 minutos, para os outros passa só 1. E é interessante que alguns têm um contador ali, e a gente tem ali 40 segundos, 50 segundos, mas parece uma eternidade. É porque nós estamos num tempo da automação, não é, Gustavo? Aí é para chamar os universitários. Num tempo em que nós estamos cada vez mais dependentes da tecnologia computacional, e para a máquina tudo tem que ser a tempo. E cada vez mais, né, Gustavo? Cada vez mais. Porque dentro da sociedade como nós nos organizamos, tempo é dinheiro, então tudo tem que ser muito rápido para que a produtividade aumente cada vez mais. Mas isso, meus irmãos, vai nos desafiando, como servos de Deus, como salvos, a não transportar para a nossa vida na fé, para o nosso relacionamento com Deus, essa loucura toda aí. Esse jeito de viver que não está de acordo com a palavra de Deus. O estilo de vida do salvo deve caber o esperar. E o esperar confiadamente. E o esperar com paciência. Porque é nesse esperar que essa atitude vai sendo amadurecida, vai sendo desenvolvida. A simples atitude de esperar no Senhor produz um impacto em nossa vida. Vai moldando o nosso caráter, Lídia. O que dizer de uma pedagoga, se não souber esperar? O que mais a pedagogia exige é esperar. Esperar o processo de desenvolvimento daquela criança, daquele adulto, daquela pessoa que está aprendendo. Mas nós queremos tudo a tempo e a modo. E a educação exige o espaço de cada um, o tempo de cada um, o perfil de cada um. Então, esperar no Senhor também traz para nós um ganho pessoal no nosso caráter, nos nossos relacionamentos. E assim nós vamos nos desenvolvendo como salvos que são agradecidos a Deus pela salvação eterna, mas também aprendem a agradecer a Deus, mesmo quando a oração não é respondida naquele prazo da sua expectativa, que você criou. Mas Deus está agindo. E Ele vai levar essa situação a glorificá-lo. É isso que o salmista está dizendo. Quando ele demonstrou essa atitude, e ele esperou no Senhor, ele pôde, como diz o versículo 3, receber de Deus um novo cântico, receber de Deus um hino de louvor. E ele diz que muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Vejam a atitude do salvo, que é uma atitude humilde, sincera diante de Deus,
fez com que ele amadurecesse, crescesse. Deus então deu a ele um novo cântico. Provavelmente a situação não havia mudado ainda, mas mesmo que a situação não mude, Deus faz com que você a encare de uma forma diferente, e no tempo certo, Ele agirá de acordo com o seu propósito. Esse agir de Deus é um agir sobrenatural, é um agir de acordo com a soberania de Deus. Mas nós também aprendemos, meus irmãos, com esse salmo, que o salvo é recompensado por Deus quando espera, quando aprende a ter paciência. Esse novo cântico vem, esse novo cântico é a renovação do vigor, é a renovação das suas forças. Quando você está pensando em desistir, quem de nós nunca pensou em recalcular a rota, em mudar a direção, até mesmo abandonar? Quantos começaram com vocês o curso? Com certeza, pela estatística, eu posso dizer que o número de formandos não é igual ao número de ingressantes. Com certeza, é a realidade do ensino superior no Brasil. A evasão é muito grande, porque são muitas intempéries, são muitas situações adversas. Mas Deus traz um novo cântico a você, e na metade do curso, quando você pensa em desistir, de repente Deus restaura as suas forças e abre possibilidades e mostra uma outra forma para que você consiga alcançar esta vitória. Os versículos 4 e 5 mostram que Deus recompensa aquele que é humilde. E aqui há um contraste com aquele que é arrogante e com aquele que é mentiroso. Veja que nós estamos dizendo que o salvo é humilde e sincero. O ímpio é arrogante e fingido e falso. E aí o versículo 4, e o 5 diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Essa referência a arrogantes e a mentirosos, alguns comentaristas dizem que pode ser uma referência aos ídolos e aos falsos deuses daquela época. Mas com certeza também Davi está fazendo um contraste entre aquele que espera o agir sobrenatural de Deus e aquele que confia em si mesmo, e aquele que quer se pôr no lugar de Deus. Tenha certeza, meu irmão, minha irmã, que Deus há de recompensar a sua espera confiante. Deus há de trazer a você o resultado da sua espera nele. E como eu disse, pode não ser no tempo e da forma como você espera, mas você contemplará o agir sobrenatural de Deus. Aqui, meus irmãos, a palavra usada no versículo 5 é maravilhas, muitas maravilhas. E maravilha é milagre, maravilha é agir sobrenatural, porque o salvo vive na dimensão da fé, na dimensão do agir de um Deus que é todo-poderoso e que pode a qualquer momento intervir, mas ele espera no Senhor, tem sua esperança no Senhor e vai crescendo na fé e vai amadurecendo cada vez mais. Então o salvo, ele espera no Senhor, amadurece enquanto espera pacientemente, o Senhor o recompensa a sua confiança, a sua atitude humilde, e então, nesse crescimento na fé, o salvo se compromete mais profundamente em fazer a vontade do Senhor. Veja que aqui o resultado no caráter é certo. O resultado na situação que é apresentada diante de Deus não está no controle daquele que clama, mas com certeza o resultado na vida, a transformação do caráter acontece. Você sairá da situação que tem enfrentado, se está com uma atitude humilde e sincera diante do Senhor, mais amadurecido, mais preparado por Deus para ser usado por Ele. Vejam que os versículos 6 a 8 falam desta atitude
do salvo. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Este salmo é um salmo messiânico. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, faz uma referência a esse salmo aplicando a vida de Jesus. Então nós aprendemos, a partir de toda a revelação bíblica, que o único que pôde dizer no rolo do livro, ou seja, no livro da lei, no Antigo Testamento, está escrito a meu respeito, e o único que pôde dizer que faz a vontade de Deus com agrado dentro do coração, é o Senhor Jesus. Mas o salmista Davi foi sincero quando disse isso. E no contexto imediato, ele estava na posição que eu e você estamos agora. Que eu e você estamos diante da vida. O que Deus espera de nós é que, em Cristo, pelo nosso relacionamento com Cristo, tenhamos essa mesma atitude. Senhor, mesmo diante dessa situação, eu quero que a Tua lei esteja no meu coração. E eu quero um compromisso sério com o Senhor. Eu quero ter prazer em obedecer ao Senhor. Eu sei que o que está na lei diz respeito a mim, porque na tua lei está a acusação contra o meu pecado, está a indicação das falhas do meu caráter, mas ao mesmo tempo está a instrução para que eu viva de acordo com a tua vontade. Então eu sei que eu sou alvo da tua graça e da tua verdade, como ele vai dizer adiante. E é essa atitude, meus irmãos, que nós devemos ter. Aqui os comentaristas divergem sobre o significado dessa expressão, abriste os meus ouvidos. Mas as duas interpretações são válidas para nós compreendermos essa atitude do salvo, a atitude de gratidão. Aqui a expressão pode significar: furaste a minha orelha, porque o costume bíblico, de acordo com o que ensina a lei, é que o servo, quando decidisse se tornar servo permanentemente do seu senhor, ele recebia então um sinal. E a partir dali ele era identificado como um servo daquele senhor permanentemente. Pode ser isso. Mas como ele diz, abriste os meus ouvidos, talvez a expressão queira dizer: eu estou completamente atento, eu estou seriamente comprometido em obedecer ao Senhor. Então vejam como essa atitude ela é composta. Primeiro você espera enquanto ainda não tem a resposta, enquanto clama ao Senhor, enquanto se sente num poço, numa situação que para você é irreversível. Ali você exercita a paciência, a confiança no Senhor. E você sabe que o Senhor vai lhe recompensar. Por isso, Ele lhe dá um novo cântico, Ele lhe dá motivos para reconhecer sua glória, sua majestade, as maravilhas que Ele tem operado, mesmo enquanto você passa por aquela situação. E aí então, você chega, como salvo, a um estágio, a uma posição de total dependência do Senhor, de comunhão profunda com o Senhor, em que você declara então esse compromisso não só de cantar, de louvar, mas de viver cada experiência na dependência do Senhor. Meus irmãos, nas primeiras visitas que eu fiz à congregação em Abaeté, ainda em 2017, eu conheci a irmã Edna, não sei se o pastor Igor vai lembrar, a irmã Edna, magrinha assim. E quando eu chegava lá no domingo, o irmão Silvério e a irmã Mica já estavam lá, e ela estava ajoelhada, quase que não dava para ver. E o que me chamou a atenção é que ela sempre tinha na mão a sua Bíblia, e na outra mão, eu não sei como é que chama, os irmãos da área de saúde vão me ajudar,
Era uma espécie de respirador, um oxigênio portátil, porque ela tinha dificuldade já de respirar, e ela carregava um aparelho que auxiliava na respiração. E essa imagem nunca saiu da minha mente. Várias vezes pude visitá-la. E na última vez que estive lá para acompanhar a sua família, foi no sepultamento dela, e eu pude lembrar isso aos filhos, aos netos que ali estavam. Que a irmã Edna viveu totalmente na dependência do Senhor, a ponto de precisar, pelo menos naquela imagem, do testemunho dela, apenas da Bíblia e do oxigênio. E, meus irmãos, vamos guardar essa imagem no nosso coração. O que mais nós precisamos? De que mais nós precisamos? Vocês, formandos, do que mais precisam para agora enfrentarem o mercado de trabalho, as dificuldades que virão, na certeza de que Deus concedeu a vocês essa vitória? Precisam da Bíblia, da orientação de Deus, da sua palavra, que é a verdade, e da vida que Deus dá, do oxigênio, que é a graça de Deus, que nós recebemos através do Senhor Jesus Cristo. Um dia, não precisaremos mais da Bíblia, porque nós já teremos chegado ao destino e não precisaremos mais do mapa, mas ainda vamos precisar do oxigênio. Mas dessa vez, Nivaldo, numa relação tão íntima, tão profunda e eterna com o nosso Deus. É assim o caminhar do salvo. É essa atitude de gratidão que nós devemos ter em experiências como uma formatura, mas também nas diversas situações da vida. Por isso, nós chegamos à parte final que selecionamos desses salmos, versículos 9 a 11, vendo que essa atitude se tornou um testemunho. E então o salmista diz: proclamei, jamais cerrei os lábios, não ocultei. Vejam, William, que uma atitude pessoal diante de Deus, que é construída através de experiências, muitas vezes dolorosas, se torna um testemunho público. O que você vive com Deus é vivido entre você e Deus. Muitas vezes você não consegue nem expressar em oração, mas ao longo de uma vida, Maria, essa atitude se torna um testemunho diante de Deus, e Deus pode lhe dar oportunidades para verbalizar isso, intencionalmente, no contexto familiar, no seu contexto de trabalho, mas na maior parte das vezes é uma atitude silenciosa, que marca a vida de muitas pessoas. Humildade e sinceridade diante de Deus. É isso que diz esses versículos finais: proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Vejam, a experiência era privada, era íntima. Agora ele está falando da grande congregação. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. O que você vive com Deus, como salvo, numa atitude de gratidão, tem uma repercussão que Deus, no controle de todas as coisas, vai medir qual é a circunferência, qual é o alcance. Não se preocupe com isso. Não se preocupe em publicar no Instagram, no Facebook, as experiências que você está vivendo. Essa não deve ser a sua prioridade. Eu não estou censurando quem faz, quem expõe um pedido de oração, ou então celebra junto com a sua rede de amigos virtuais uma vitória, mas não é a sua prioridade. Deus vai conduzir isso, e a seu tempo as pessoas saberão. Você terá a oportunidade de glorificar a Deus na grande congregação, porque Deus está agindo na sua vida, e Ele vai conduzir de tal forma a situação, a ponto dele ser glorificado. Para quê? Qual o objetivo? Porque Ele é um Deus vaidoso? Porque Ele precisa somar mais adoradores? Não, é porque Ele sabe que mais pessoas precisam aprender o que você aprendeu, que mais pessoas precisam aprender com essa experiência de esperar, de confiar, de se comprometer seriamente com o Senhor em cada situação.
Assim, meus irmãos, nós aprendemos que todas as dificuldades que nós enfrentamos, assim também as conquistas que Deus nos concede, devem ser vividas à luz da nossa experiência de salvação. O que aconteceu com a nossa experiência de salvação? Nós estávamos perdidos, nós estávamos num lamaçal, nós estávamos num poço, e Deus nos resgatou, e Deus fez maravilhas na vida, por meio de Jesus, ressuscitando dentre os mortos, nos deu vida eterna. E assim será em cada experiência da vida. A mesma atitude de humildade, uma atitude sincera, de confiança no Senhor. E nós vamos experimentar cada vez mais a comunhão com Deus. Fomos salvos da condenação do pecado e de uma eternidade sem Deus, e esta graça especial de Deus em nossas vidas é experimentada através dessa atitude, uma atitude quando aprendemos a esperar no Senhor, quando somos recompensados por Deus, por uma comunhão mais íntima com Ele, e quando nos comprometemos seriamente a fazer a sua vontade. E Deus age de tal modo que mais pessoas até que nós não conhecemos, possam glorificá-lo através da nossa experiência de vida. Qual a nossa reflexão final? O que nós devemos responder diante de Deus à luz do que aprendemos com a sua palavra? Será que você tem vivido assim como esses formandos, experiências de vitória, de conquistas na presença de Deus? Você tem se lembrado a voltar na presença de Deus para atribuir a Ele a graça e a verdade em tudo, o seu respirar, a instrução, a direção dEle? Você tem agradecido a Deus pelos livramentos que Ele tem concedido, e a maioria deles nós nem ficamos sabendo, porque Ele está agindo o tempo todo? Você tem exercitado o hábito de lembrar-se de bênçãos do passado? Eu não estou dizendo que você deve ser um saudosista, nem que você deve viver do passado, mas você não pode esquecer do agir de Deus na sua vida, porque é essa memória do agir de Deus ao longo da sua vida na fé que vai dar a você segurança, estabilidade para enfrentar novas situações. Você assume ou reassume, você confirma diante de Deus a aliança com Ele, o compromisso de obedecer-lhe, o compromisso de ser fiel mesmo nas dificuldades, de ter como aquela irmã uma vida tão simples, uma vida tão dependente ao Senhor, na qual basta apenas a graça que você respira e a palavra de Deus para orientar suas decisões. E no mais, Deus fará a sua vontade acontecer. Amém? Louvado seja Deus.